Nós temos o Senhor, e porque temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Talvez, quando você olha aí para a tua realidade, né, para a tua vida, para o teu armário, aí para o teu saldo, né, aí a gente fica um pouco preocupado, porque a gente diz, eu não tenho muito, né, estou passando dificuldade, estou passando algum tipo de luta. Eu quero dizer para você que se você tem Jesus, você tem tudo aquilo que você precisa. Porque o Senhor Jesus Cristo é suficiente. Ele cuida da nossa vida, Ele abre todas as portas que nós precisamos, Ele nos abençoa, Ele está presente no nosso coração. Que Deus derrame graça sobre a tua casa, em nome de Jesus, nesta noite. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Queremos colocar agora diante do Senhor a palavra que nós vamos receber, pedindo, Deus, a tua bênção sobre a vida de cada uma das pessoas, Deus, que estão aqui, Senhor. Somos muito gratos, Deus, ao Senhor, por todo o cuidado, Pai, que o Senhor tem tido com a nossa vida, Pai. Temos vivido, Senhor Deus, esse tempo de recolhimento, esse tempo, Senhor Deus, em que vivemos tantas incertezas, Pai. E às vezes, Senhor Deus, com tantas necessidades, ó Pai, tanta escassez. Mas, Deus, como disse nessa canção, Pai, nós cremos que o Senhor é suficiente, Pai, na nossa vida. E que se temos o Senhor, Pai, temos, Deus, a fonte, temos o que precisamos. E a partir do Senhor, Pai, a partir da tua presença, do teu mover, do teu agir na nossa vida, que nós queremos, Senhor Deus, construir a nossa história. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida de cada pessoa que está, Senhor Deus, na sua casa e agora, Pai, com a sua família, onde, Pai, estiver, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um agora, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe, Pai, como que está esse coração nesta segunda-feira, Pai, nesse primeiro dia da semana. Era para ser, Senhor Deus, um dia normal de trabalho, chegando em casa, Senhor Deus, do trabalho, mas nós estamos, Senhor Deus, aqui, reunidos, juntos, Pai. Nesse tempo, Senhor Deus, fortalecendo a nossa fé. E pedimos ao Pai que o Senhor traga, Pai, a tua paz ao coração de cada um, Pai. Que o Senhor alivie, Pai, a alma de cada um, Pai. Que o Senhor, Pai, nesta noite, alimente, Deus, a nossa fé com a tua palavra. Nós colocamos, Deus, o nosso coração diante do Senhor. Sabemos que o Senhor começou uma obra excelente, extraordinária, maravilhosa na nossa vida, e o Senhor é fiel, Deus, para completar. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, e derrama, Senhor Deus, a tua graça, Pai. Ilumina-nos, Senhor Deus, com a tua palavra e com o teu cuidado, Pai, nesta noite. Nos colocamos diante do Senhor, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, vamos estar recebendo a palavra do Senhor nesta noite, palavra que Deus tem para o nosso coração, e eu fiquei pensando, né, são tantas as palavras que a gente tem compartilhado nesse tempo, a gente tem falado sobre tantas coisas, né, é lógico que algumas palavras parece que elas permanecem, né, a gente recebe a palavra num texto, em outro, e algumas coisas parece que o Senhor insiste em querer nos dizer. No momento como esse, nós precisamos muito ser guiados e alimentados pelo Senhor e pela sua palavra. Por isso, eu dou muito valor para esse tempo que nós estamos aqui, para a tua presença aqui. Eu creio que nós estamos fazendo um excelente trabalho, juntos aqui, partilhando da palavra do Senhor, alimentando o nosso coração, nosso espírito, colocando a nossa vida diante do nosso Pai. Por isso, sou muito grato a Deus pela tua vida, por você que está aqui com a gente. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. E eu pensando na palavra, o que nós iríamos conversar, e veio ao meu coração um texto lá do profeta Eliseu, e é um texto muito interessante, que relata a história do povo de Deus num momento diferente, né? Mas ao mesmo tempo muito parecido com a época que nós estamos vivendo. O povo de Deus, da região ali de Judá, da região, aliás, de Israel, onde o profeta Eliseu ele estava cumprindo o seu ministério, ele foi
cercado pela Síria. O exército da Síria veio e cercou o povo de Deus, o povo de Israel. E foi tão complicada a situação do povo de Israel, porque aquilo durou bastante tempo, e o povo de Israel estava cercado, não conseguia sair, né, do seu lugar, estava preso, né, dentro de casa, e o tempo foi passando, e as pessoas começaram a ter necessidades. As coisas ficaram muito caras, e ficou tudo muito difícil, o povo ficou desesperado. E nesse momento, o profeta Eliseu recebe uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é de que Deus traria livramento. O povo não acreditou muito. O povo não confiou muito naquilo que Deus estava falando através do profeta Eliseu. Mas, naquele mesmo dia, 4 leprosos, 4 pessoas que não eram bem vistos na cidade, eles estavam na entrada da cidade, os leprosos eles não podiam entrar na cidade, eles ouviram e depois fortaleceram o coração deles e decidiram fazer alguma coisa, decidiram se posicionar. E a verdade é que Deus cumpriu a palavra que Deus tinha dado ao profeta Eliseu. Deus cumpriu a sua palavra e restabeleceu a ordem na casa de Deus. Ao contrário até do que eles imaginavam, porque eles imaginaram que não tinha como Deus mudar aquela situação, mas muito mais do que ter mudado aquela situação, Deus ainda prosperou o povo, né? É uma situação bem complicada que eles passaram, e nós estamos vivendo um momento assim também, né? Um momento que a gente está dentro de casa, um momento de tantas incertezas, parece que a gente está cercado, né? E nesse momento nós temos buscado ao Senhor, e aí a gente tem que prestar atenção naquilo que o Senhor tem procurado falar ao nosso coração. Tá bom? Nós vamos ler os textos bíblicos, são 2 textos. Primeiro texto vai ser 2 Reis, capítulo 6, os versos 24 e 25, e depois o capítulo 7, os versos de 1 a 4, tá? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Samaria era a capital de Israel. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Você vê como não é muito diferente de hoje, né? Hoje você vai comprar o álcool gel, por exemplo, que antigamente custava R$7, R$8. Hoje você paga 50, R$60. Você vê que as pessoas, o tempo passa, mas as pessoas não mudam muito, né? Alguns ainda insistem em se aproveitar de alguma maneira da situação e das dificuldades das pessoas. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O profeta Eliseu, ele recebeu uma palavra de Deus e disse ao povo de que Deus mudaria aquela situação. Seguindo o texto aqui, o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ele duvidou. Ele não acreditou que Deus podia mudar aquela história. Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Muito interessante essa história, porque o povo de Deus estava cercado, a fome estava tomando conta do povo, as coisas ficaram muito caras, e o profeta Eliseu recebeu uma palavra de que Deus iria intervir na situação. Algumas pessoas não acreditaram, alguns líderes não acreditaram. E Eliseu advertiu, dizendo que assim como Deus falou, Deus faria. Só que as pessoas que não creram, não iriam
experimentar aquilo que Deus iria fazer. Havia uma palavra profética de Deus, de bênção sobre o povo. O povo de Deus estava cercado, e aí tinha lá na porta da cidade, perto da porta da cidade, 4 leprosos. E eles também estavam com muita fome, não tinham o que comer. Eles viviam pedindo, né? Mas agora não tinha ninguém nas ruas e eles não conseguiam pedir. E eles estavam também trancados por causa disso tudo que estava acontecendo. E eles então conversaram entre eles, falaram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente, né? É melhor correr o risco, né, da gente sair daqui e eles nos matarem, os inimigos, mas vamos correr o risco. E eles então decidiram fazer alguma coisa, não ficar parado. E quando eles foram lá no acampamento onde estava o exército inimigo cercando o povo de Israel, eles descobriram que Deus havia feito um milagre e que Deus tinha acabado de dar vitória para o povo de Israel. O povo de Israel estava trancado, ainda dentro das suas casas, mas Deus já havia dado a vitória lá fora, como Deus havia dito ao profeta Eliseu. Aqueles 4 leprosos, eles comeram, se alimentaram, e depois eles falaram: bom, em vez da gente ficar com isso aqui tudo só para nós, que é muito mais do que nós precisamos, vamos lá dentro contar ao povo de Deus que Deus trouxe a todos nós um grande livramento. Essa história é uma história muito legal e muito importante para a nossa vida e para a nossa fé nesse tempo que nós estamos vivendo, porque ela nos traz alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento é esse: no momento de dificuldade, no momento em que nós estamos passando por alguma luta, no momento em que o inimigo nos cerca, no momento em que a gente está vivendo tempos de dificuldade, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz profética. Deus, ele fala conosco o tempo todo, mas às vezes num momento como esse, no momento de dificuldade, como o povo de Deus estava passando, no momento de dificuldade, como talvez você esteja passando, a gente perde um pouquinho da sensibilidade de ouvir a Deus. E é tantas vozes que estão falando, né? Hoje em dia, com o celular, são tantas coisas que vêm para a gente, tantas informações durante o dia, as mídias, né? Os tipos de comunicação, as pessoas falam tanta coisa, né? E no meio de toda essa conversa, de toda essa falação, é difícil a gente atentar os nossos ouvidos para ouvir Deus. É difícil fazer o que você está fazendo agora. A maioria das pessoas não estão fazendo isso. Não fizeram isso durante o dia. De parar um pouquinho para ouvir a Deus. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer ministrar ao meu coração? Qual é a palavra que Deus quer trazer para a minha vida? Sabe, no momento de dificuldade, no momento de luta, eu quero convidar você para ouvir a Deus. Eu quero convidar você para firmar o teu coração em Deus. Eu quero convidar você para voltar os teus ouvidos para ouvir o Senhor. Porque Deus fala conosco. Deus, ele nos livra, ele nos ajuda. Mas ele fala conosco, ele nos avisa. Da mesma forma que Deus levantou a voz para conversar com o povo naquela época, Deus, ele fala conosco também. No meio dessa dificuldade, no meio dessa luta toda que você está passando, esteja sensível para ouvir a Deus. Em dias de crise, Deus, ele se revela à vida de todos nós. Às vezes a gente perdeu o emprego, às vezes a gente está passando por alguma necessidade dentro de casa, às vezes nós estamos passando por alguma luta, por algum problema. Ouça Deus, dobre os teus joelhos para ouvir a Deus, pega a palavra para ouvir a Deus, vai orar, vai ter um tempo com Deus, vai ouvir uma ministração, procura ouvir uma canção de adoração ao Senhor, colocar a tua vida no altar do Senhor, e diga para que Deus fale com você. Nessa hora que a gente passa por lutas, é necessário a gente ouvir bons conselhos, para a gente não ficar angustiado, deprimido, para a gente não acabar fazendo bobagem com a nossa vida. É importante você parar para ouvir Deus. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Talvez você tenha entrado aqui à noite para ouvir essa palavra, só para ouvir isso de Deus.
Deus dizendo para você que Ele deseja falar com você. 2 Crônicas 20:20 diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas, nos homens de Deus, e vocês terão vitórias. Ouça o que Deus está dizendo. Ouçam as palavras de Deus. Hoje pela manhã, eu não sei se você ouviu, assistiu a ministração dessa manhã, mas se você não assistiu, assista. A ministração dessa manhã é muito importante. Nós falamos sobre prosperidade. Prosperidade numa circunstância muito adversa. É tempo da gente firmar o nosso coração, de durante o dia, colocar a palavra de Deus e ficar ouvindo a palavra do Senhor. Certo? Ficar em comunhão com Deus. Ter a sensibilidade de ouvir o Senhor. O povo estava cercado. O povo estava apreensivo, estava com fome. As coisas tinham se tornado muito complicadas e muito difíceis. E o profeta Eliseu, ele se reúne com o rei, ele vai até onde o rei está, ele diz, olha, Deus tem uma palavra. E a palavra de Deus é uma palavra de livramento. A palavra de Deus para a nossa vida sempre será uma palavra de livramento. Sempre será uma palavra para abençoar a nossa vida. Sempre será uma palavra para nos dar direção, para nos ajudar a sair dessa situação, para nos ajudar a sair dos problemas que nós nos envolvemos ou os problemas que nós estamos atravessando na nossa vida. Quando você ouve a Deus, você aprende. As palavras de Deus são palavras de sabedoria. Por isso, eu quero incentivar você nesse tempo que nós estamos vivendo, em vez de ficar ouvindo tanta bobagem, tanta gente falando bobagem, tanta manipulação que a mídia está fazendo com todos nós, tanto joga para lá e joga para cá, tantos interesses, ouça Deus, se dobre diante de Deus, busque a presença de Deus, queira ouvir ao Senhor. Isso é muito importante. Queira ouvir a Deus. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto, em dias de cerco, né, em dias em que a gente está cercado, afaste a sua vida da incredulidade. Nós temos, às vezes, uma facilidade muito grande para ficar incrédulo. Diante dos problemas, na hora que a gente mais precisa crer, às vezes a gente perde a fé. Às vezes a gente se afasta de Deus. Às vezes a gente começa a não acreditar definitivamente de que Deus vai mudar a nossa vida, de que Deus vai se levantar em nosso favor. Afaste a sua vida da incredulidade. Não seja incrédulo com respeito às coisas que Deus pode fazer na tua vida, na tua família, na tua casa. Não seja incrédulo. Deus pode fazer. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, diz lá que o povo de Deus, ele ficou 40 anos no deserto, ficou vagando 40 anos no deserto, por causa da sua incredulidade. Aquele caminho que naturalmente se faria em 6 meses, 3 meses, 4 meses, né? Vamos colocar aí em 8 meses. Aquele caminho que se faria em pouco tempo, o povo levou muito tempo para conseguir atravessar. E lá em Hebreus diz de maneira muito clara, o povo ficou 40 anos no deserto por causa da sua incredulidade. A maioria morreu no deserto por causa da sua incredulidade. Sabe, eu não sei quanto tempo você acha que nós vamos permanecer nessa situação que nós estamos, com todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas eu creio que se nós exercitarmos a nossa fé, se nós colocarmos a nossa fé em prática, se nós nos afastarmos da incredulidade, será bem menos, será bem menor. Esse tempo será bem menor. Eu creio que Deus vai mudar a nossa situação, a nossa circunstância. Mas nós não podemos afastar a nossa vida da fé. Nós não podemos sair da presença de Deus. Aí talvez você pergunte para mim, mas como que eu vou manter a minha fé nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta luta que eu e a minha família estamos passando? Eu digo para você, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como que você alimenta a fé? Fazendo o que você está fazendo aqui agora. Tirando um tempo do seu dia, em vez de estar ligado em novela, em televisão, em jornal, em vez de estar ligado aí nesse monte de coisa, você está aqui ouvindo a palavra. Você está alimentando a tua fé e o teu coração em Deus.
Eu creio em nome de Jesus que Deus tem um caminho para nós, para a gente conseguir vencer e sair de toda essa situação adversa que nós estamos vivendo. Deus fez esse milagre lá com o povo de Israel, em Samaria. O povo estava apreensivo, o povo estava desesperado, o povo estava completamente entregue, sem nenhuma esperança. E Deus levantou uma palavra através do profeta. E Deus disse que Deus mudaria aquela situação, aquela circunstância. Eu creio que essa palavra de Deus também é sobre nós. Que essa palavra de Deus também cabe para esse momento que nós estamos vivendo. A palavra que Deus disse para o seu servo, para Eliseu, serve para nós. Deus mudará a nossa sorte. Mas nós precisamos crer. É interessante a maneira que Eliseu responde àquele homem incrédulo, quando Eliseu falou, olha, Deus vai mudar essa situação. Amanhã mesmo Deus vai mudar essa situação. O homem disse, olha, nem que se abrisse as portas do céu daria para resolver essa situação. Olha só que impetulância. Que impetulância nossa, seres humanos, desconfiar daquilo que Deus pode fazer. Quem somos nós para desconfiar daquilo que Deus pode fazer? E o profeta Eliseu foi muito duro com ele e disse, porque você não crê, você não verá. Porque você não crê, você não vai se alimentar dessa bênção que Deus vai derramar. Por isso que Jesus, ele diz para algumas pessoas que ele curou, a tua fé te salvou. Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, vai para lá ou vem para cá, e ele vai se movimentar. Nós precisamos ter uma atitude de fé. Afastar de uma vez por todas da nossa vida a incredulidade. Eu quero que você vá deitar nessa noite com a certeza de que há uma palavra de bênçãos para a tua vida. Há uma palavra de bênçãos para a tua família. Há uma palavra de bênçãos para esta nação. Há uma palavra de bênção para a sua cidade. Há uma palavra de bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus está cuidando da nossa vida e de todo o nosso caminho. E nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Nós precisamos crer, confiar. Eu quero que, quando você for deitar daqui a pouco, você vai deitar decidido a crer. Peça que Deus te dê sonhos. Peça que Deus abençoe a tua terça-feira. Peça para que Deus prepare o teu dia. Peça para que Deus vá à tua frente. Creia que Deus está cuidando. Amanhã, quando você acordar, levante-se e saiba que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida. E que o Senhor estará indo à tua frente, cuidando de todo o teu caminho e abençoando toda a tua estrada. Deus cuidará de você. Uma outra lição que a gente aprende com esse texto, a primeira é ouvir ao Senhor. Nós devemos ouvir a Deus num momento de dificuldade como esse. Não nos cansar de ouvir a Deus. Ouvir o máximo que nós puder. Segundo, afastar o nosso coração da incredulidade. Não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração. E terceiro, não se conforme com a situação. Não, Deus não quer que a gente fique assim para sempre. Deus não quer que a gente morra assim. Deus não quer que a gente construa a nossa casa no deserto. Deus quer que nós continuemos o nosso caminho até que nós alcancemos a terra prometida. A atitude daqueles 4 leprosos é extraordinária. Eles poderiam dizer, a gente já está morrendo mesmo, vamos ficar aqui, a gente já morre de uma vez. Eles poderiam dizer, ninguém dá bola para a gente, ninguém ajuda a gente, a nossa vida é assim mesmo, é um desânimo e tal. Eles se levantaram, eles se posicionaram, eles tiveram a coragem de dar um passo, de fazer o que podia ser feito, de mudar o que podia ser mudado. Eles tiveram a atitude que eles podiam ter. Qual que é a atitude que você pode ter? Você está tendo essa atitude? Em toda essa situação que você está vivendo, quais são as coisas que você pode fazer? Você está fazendo? Você está fazendo tudo o que você pode fazer nesse momento? Porque às vezes a gente vive assim, a gente quer fazer o que a gente não pode fazer, mas a gente não faz o que a gente pode fazer.
A gente fica reclamando de Deus, mas eu queria fazer isso, mas não dá, mas eu queria fazer aquilo, mas não dá, mas eu queria fazer aquele outro, mas não dá, mas eu queria fazer isso aqui, mas não dá. A gente fica falando para Deus, mas eu queria, mas não dá, e a gente quer fazer o que não dá. Mas já percebeu que às vezes a gente não quer fazer o que dá? O que dá para você fazer hoje aí na sua casa, onde você está, nessa semana? O que dá para você fazer pela tua vida profissional? O que dá para você fazer pela tua família? O que dá para você fazer hoje pelo teu casamento? O que dá para você fazer hoje pela tua vida espiritual, pela tua vida com Deus? E se a resposta for nenhum para tudo, que é impossível, dobre os teus joelhos e ore e busque a Deus. Nós colocamos um jejum de 50 dias, convidamos você para fazer, começa hoje. Quer mudar a tua vida? Paga o preço. Quer mudar a sua vida? Paga o preço. Faz o que aqueles caras fizeram, os 4 leprosos, eles pagaram o preço. Eles queriam ter a vida deles mudada, pagaram o preço. Você quer que a tua vida mude? Pague o preço, meu irmão. O que dá para fazer? O que eu posso fazer? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Começa a fazer o jejum. São 50 dias. 50 dias colocando diante de Deus o teu propósito. Colocando diante de Deus os anseios do teu coração. Nesses 50 dias, nós decidimos que nós vamos orar pelo mundo. Pedir para que o mundo se volte para Jesus, para que o mundo seja livre dessa doença, para que o mundo seja abençoado na situação econômica, para que as pessoas não morram de fome. Nós estamos orando por isso. Nós nos levantamos. Talvez alguém chegue para você e diga, mas o que você pode fazer pelo mundo? O que você pode fazer para mudar o mundo? As pessoas podem chegar para você, Mara, e falar assim, Mara, o que você pode fazer para mudar o mundo? Quem que é você para mudar o mundo? As pessoas podem chegar para você, Solange, e falar, Solange, quem que é você para mudar o mundo? O que você pode fazer para mudar o mundo? As pessoas podem chegar assim. Quantas pessoas não falariam a mesma coisa daqueles 4 leprosos? Quem são vocês para mudar o mundo? 4 leprosos. 4 pessoas doentes, em estado terminal. Quem eram aqueles homens? Mas eles fizeram a diferença que abençoaram todo o povo. Porque eles foram lá, eles viram a situação, eles viram o livramento do Senhor e eles voltaram para compartilhar com todo o povo. Eles trouxeram a notícia e eles abençoaram toda a nação de Israel, que estava morrendo. Eles abençoaram. Sabe por quê? Porque eles não se conformaram com a situação deles. Eles se posicionaram. Eles fizeram o que eles podiam fazer. Nós estamos orando pelo mundo. E Deus está ouvindo a nossa oração. Nós estamos orando pela Igreja de Cristo na Terra, abençoando o nosso país e abençoando a Igreja de Cristo na Terra. Orando pela Igreja de Cristo, para que venha um avivamento sobre a Igreja. Estamos orando para que uma unção de amor caia sobre nós e que nós voltemos a servir a Deus, abençoando as pessoas. Nós estamos orando para que Deus derrame unção e poder sobre nós, nos capacitando com dons e talentos extraordinários, para que a gente seja instrumento de transformação no mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos orando pela nossa comunidade local, nosso caso aqui pela comunidade Vida Nova, que é a nossa igreja, temos orado e colocado diante do Senhor. Não estamos parados, estamos fazendo, jejuando e orando em prol dessas causas. Estamos orando pela nossa família, orando pela nossa vida, colocamos os nossos pedidos de oração particulares, o que queremos que Deus faça na nossa vida, o que queremos que Deus faça na nossa família, na nossa casa. Você já fez a sua relação daquilo que você quer que Deus faça durante esse tempo de jejum, na tua vida, na tua família, na tua casa? Eu quero convocar todos vocês para viverem esse nosso tempo de jejum, para estarem conosco nesses 50 dias, que vai desde ontem da Páscoa até o derramamento do Espírito Santo. Imagine como que vai ser daqui 50 dias, quando nós estivermos encerrando o nosso tempo de jejum, no dia do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Quem não fizer, vai ficar olhando. Vai ficar olhando o que está acontecendo. Né? E a gente precisa olhar a nossa vida nesse ponto. Eu vou ser daqueles que vão ficar reclamando, eu vou ser daqueles que vão ficar vendo o que está acontecendo, ou eu sou daqueles que vão fazer as coisas acontecerem, que vão mover as coisas.
Deus tinha dado uma palavra, mas era necessário que alguém se movimentasse. E aqueles 4 leprosos se movimentaram. Deus está dando uma palavra nesse nosso tempo que nós estamos vivendo. É necessário que a gente não duvide da palavra de Deus, de que Deus está nos abençoando nesse tempo, de que Deus nos livrará, de que a bênção de Deus está sobre nós e Ele cuidará de todo o nosso caminho. E é necessário que nós nos movamos. É necessário que você se mova. É necessário que você se mova na palavra de Deus. Que você creia no poder e na graça do Senhor que estão sobre a tua vida. Sou muito feliz e sou muito grato por vocês que estão aqui. Sou muito feliz por esse grupo grande de pessoas que estão reunidos em torno da palavra. Para a gente poder compartilhar, fortalecer o nosso coração e saber que Deus está cuidando de todo o nosso caminho. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Quem não quer crer, que não creia. Essa semana, ontem, estava conversando com um rapaz e ele disse para mim, eu não creio. Né? Eu não creio. E ele querendo colocar para mim essa ideia de que eu também não devia crer. Eu falei para ele, cada um com seus problemas. Cada um vai decidir o que quer, cada um vai decidir onde vai se alimentar. Cada um vai decidir qual fonte que vai beber. Eu quero beber da fonte da água da vida. Eu quero beber de Deus. Eu quero beber da palavra do Senhor. Eu quero ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ouvir o que Deus está querendo dizer nesse tempo. Se você quer viver essa vida, meu irmão, vai nessa força. Se você não acredita em Deus, o problema é seu. Eu estou colocando Deus para você, a possibilidade de você viver uma vida com Deus. Agora, se você quer viver outra coisa, o problema é seu. Ah, mas fulano faz errado, ciclano faz errado. E aí começa a falar esse monte de coisa, sabe? Da igreja tal, da igreja tal. Eu falei para ele, meu irmão, cada um vai se resolver com Deus. Cada um vai se resolver com Deus. Um dia eu estarei diante de Deus e eu vou pagar minha conta. E todos nós estaremos diante de Deus. Aqueles 4 leprosos, eles foram usados poderosamente por Deus. Eu também quero ser usado poderosamente por Deus. Por isso que eu estou aqui falando para você. Igual aqueles 4 leprosos, eu estou aqui para dar a vocês boas novas, boas notícias. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está velando por nós. Deus está agindo em nosso favor. Deus está trabalhando pela nossa causa. Deus está mudando a nossa história. Creia, confia e coloque a tua vida em Deus. Saiba que Deus é a essência da nossa vida. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso suficiente. Por isso que eu coloquei essa música, Jesus, eu só tenho a ti. Porque, meu irmão, todas as outras coisas é só peso que você está levando. O que você precisa levar na tua vida é Jesus. Todas essas coisas que você está levando a mais é peso em excesso. Você precisa mesmo é de Jesus. A tua casa precisa mesmo é de Jesus. Esta cidade, este país, o teu país, a tua cidade, precisa mesmo é de Jesus. O mundo precisa é de Jesus. E é a Ele que nós temos buscado a nossa essência, a nossa vida. Vamos orar, colocando diante da presença do nosso Deus, esse nosso tempo aqui e a palavra que ouvimos nesta noite. Eu creio que Deus está nos edificando, nos preparando. Eu creio que Deus está nos sustentando. Tem sido para mim um tempo maravilhoso, esse tempo nosso na presença dEle. E eu quero, como nós ouvimos na palavra nessa noite, eu quero ter a sensibilidade de ouvir o meu Deus falar, a minha essência. Eu quero crer no Senhor e não quero permitir de modo algum que a descrença alcance o meu coração. Eu quero crer e quero confiar no meu Deus. E não quero ficar parado, não. Quero fazer o que eu posso fazer. Se o que eu posso fazer hoje é fazer um jejum e orar, é isso que eu posso fazer. Se eu posso me mover de algum jeito, se eu posso buscar sabedoria, se eu posso me
colocar de joelhos diante do Senhor e clamar ao Senhor, é isso que eu vou fazer. O que nós podemos fazer? Eu quero pedir a Deus que Deus nos ajude, nos dê sabedoria e nos mostre o caminho que nós devemos andar. Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por este grupo, Senhor Deus, grande de pessoas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, nós termos esse privilégio, Deus Santo, de podermos estar aqui, Deus, diante do Senhor, diante da tua palavra, para ouvirmos a tua voz, Pai. O Senhor falou, Pai, ao nosso coração nessa noite de modo poderoso, Deus. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, te agradecer por todo esse tempo, por todo esse momento, Deus, que o Senhor nos deu essa graça de podermos estar aqui, Pai. Deus, eu peço a Ti, Deus, pela minha vida e pela vida de cada um que está, Senhor, aqui, com o seu celular, com o seu notebook, na sua televisão, na sua casa, Pai, no seu ambiente de trabalho, na rua, Pai, no carro, aonde tiver, Pai, agora. Que o Teu Espírito Santo, Deus, ministre, Deus, este coração, esta vida. Que o Senhor fortaleça, Deus, esta casa e esta família, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, a sensibilidade para percebermos, Senhor Deus, a Tua voz, para ouvirmos o Senhor falando conosco. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Ser abençoado, Senhor Deus, pela Tua presença. Fala, Senhor Deus, conosco, Pai. Nós queremos ser um povo que ouve a Tua voz, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, a sensibilidade, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, as oportunidades. Ministra, Pai, ao nosso coração a Tua palavra. Fala ao nosso coração a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, cerque o nosso coração. Nós não queremos, Senhor Deus, ser descrentes com respeito ao projeto e ao plano do Senhor para a nossa vida, ao amor do Senhor pela nossa vida. O Senhor está aqui, Pai, nos edificando e nos abençoando nesta noite. Continua, Deus, falando e tocando, Deus, a nossa vida com a Tua graça. Eu peço, Deus, a Ti, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada um que está aqui. Abençoe, Senhor Deus, cada coração que está diante de Ti, Senhor. Fortalece essa fé, Pai. Nós fazemos, Pai, aquela oração daquela pessoa que fez ao Senhor em algum dia do seu caminho aqui na terra. Senhor, aumenta a minha fé. Nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, Pai. Nós queremos ser definitivamente um povo que crê, que confia no Senhor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a nossa vida, Pai, para que nós tenhamos atitude, Pai. Coloca as estratégias certas, Pai, no nosso coração. Abre, Senhor Deus, as portas, Senhor Deus, que nós possamos ver, Pai, as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós não queremos perder nenhuma oportunidade. Nós não iremos ficar parados para ver o que vai acontecer. Nós queremos ser parte, Senhor Deus, daquilo que vai acontecer. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai, naquilo que vai acontecer. Nós queremos, Senhor Deus, ser como estes 4 leprosos, Pai, que saíram, Pai, da sua zona de conforto, Pai, mas miserável, Senhor. Uma situação deplorável, mas saíram, Pai, dali porque não se conformaram. Nós não queremos nos conformar, Senhor. Nós não queremos ficar aqui parados, quietos, enquanto o mundo inteiro, Pai, está do jeito que está. Nós vamos nos posicionar. E se o Senhor tem nos chamado para jejuar, nós vamos jejuar. Se o Senhor tem chamado a igreja para orar, a igreja vai orar. Se o Senhor tem chamado a igreja para agir, a igreja vai agir. Nós não iremos ficar parados, Senhor. Nós somos o Teu povo, o Teu exército, a Tua igreja, Senhor. E iremos cumprir, Deus, os Teus propósitos, Pai, neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, e derrame o Teu poder sobre cada um, Pai. E usa poderosamente a vida de cada um nas Tuas mãos, na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa. Obrigado por esta noite. Obrigado pela terça-feira muito abençoada que o Senhor está preparando para nós. Obrigado, Senhor Deus, por essa semana vitoriosa, Pai. Obrigado pelo jejum, Senhor. Deus, nós queremos, Pai, juntar a nossa fé, Pai, orando pelo mundo para que o mundo conheça o Senhor. Orando, Senhor Deus, pelo mundo, Pai, para que sejamos livres dessa doença, Pai, de uma vez por todos. Orando, Senhor Deus, pela situação econômica do mundo, Pai, para que as pessoas, Senhor Deus, não passem fome e miséria. Colocamos o mundo inteiro diante do Senhor, colocamos a nossa nação, cada nação aqui representada, colocamos diante do Senhor, Pai. Pedimos a Tua graça, Pai, e a Tua unção sobre a vida, Senhor Deus, da Tua igreja, do corpo de Cristo em toda a terra, Senhor. Nossos irmãos, Senhor Deus, seja de qual comunidade for, Senhor,
seja de qual denominação for, nós abençoamos a toda a tua igreja aqui na terra, Senhor. E pedimos, ó Pai, um avivamento sendo derramado sobre nós. Pedimos, Pai, uma unção de amor, Pai. Pedimos, Senhor Deus, uma unção, Senhor Deus, de poder, de capacitação para a tua igreja. Colocamos, Senhor Deus, a nossa denominação, a nossa comunidade local também diante do Senhor. Pedimos a tua unção sobre a igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Clamamos, Pai, pela nossa família. O Senhor sabe todas as necessidades, Pai. Tudo isso que tem sido colocado no coração de cada um, Pai. Os propósitos, Pai, que têm sido colocados nesse jejum diante do Senhor. Aquilo que queremos que o Senhor faça na nossa família. Faz, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aquilo, Deus, que queremos que o Senhor faça, Pai, precisamos que o Senhor faça, Pai, na nossa vida. Deus, faz, Senhor Deus. Nós colocamos, Senhor Deus, todas as intenções, Pai, no coração de cada um, Pai, que tem jejuado diante do Senhor. Pedimos a tua graça e a tua unção sobre todos que estão iniciando o jejum hoje, Pai. Abençoe a todos, Senhor. Deus, derrame a tua graça, Pai, sobre todos, Pai. Deus, fortalece, Pai, que sejamos uma geração vencedora, Pai. Uma geração que experimenta a tua palavra de Romanos, capítulo 8, que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós tomamos posse dessa graça, dessa vitória, em nome de Jesus. Abençoe a todos e muito obrigado, Deus, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, adoramos e louvamos o nosso Deus por essa oportunidade que nós temos de estar aqui. Eu quero agora convidar você, que ainda não está fazendo o jejum, para que você esteja fazendo o jejum conosco. 50 dias de jejum. Nesta semana, nós estamos fazendo de café e de chás que tem cafeína, tá bom? Tipo chá mate, chá verde, tá bom? Então, esta semana nós estamos fazendo o jejum de café e de chás, e esse jejum de cafés e de chás vai até no sábado, tá? Aí, a partir do domingo, nós iniciamos um segundo momento do jejum, onde a gente vai trocar o tipo de alimento que nós estaremos jejuando, tá bom? E convidamos você para participar conosco. Serão 50 dias na presença de Deus, da Páscoa até o derramamento do Espírito Santo, até o dia de Pentecostes, tá bom? E nós convidamos você para participar conosco. Sobre as intenções do jejum, se você entrar na página da igreja aí, você vai ver que tem lá, você vai procurando aí, tem uma imagem lá, onde tem as intenções, tanto a nível de mundo, país, a nível de igreja, corpo de Cristo na terra, comunidade local, a nível da tua família e também da tua vida pessoal. Você vai lá e completa, coloca as tuas intenções pessoais, particulares e entra conosco nessa oração por tudo isso que nós temos orado e colocado diante do nosso Deus. Nós convidamos você para participar conosco, tá? Fiquei muito feliz. Hoje o pastor Luiz mandou uma imagem do Arthur. Nós estivemos orando pelo Arthur há um tempo e Deus abençoa muito a vida dele e ele está muito fortinho, muito abençoado. Então, fico muito feliz pela vida do Arthur, pela obra de Deus, pelo cuidado de Deus na vida dele. Tá aí ele, ó. Eu tô aqui de fundo, não sei tirar, o Paulo não tá aqui comigo, é eu que estou usando. Então, por isso que aí eu fico aqui, apareço só de se eu ir pro lado. Mas tá aqui a foto do Arthur, com o pastor Luiz aqui. Deus abençoe muito esta família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, tá? Obrigado por você estar com a gente, continua firme. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos aqui, e amanhã também, às 19 horas, estamos aqui, tá? Todos os dias, 7 horas da manhã e 19 horas, nós convidamos você para esse tempo da palavra. Coloca o teu celular para despertar, 5 para as 7 da manhã, 5 para as 19 horas à noite, para você estar com a gente nesse tempo de palavra. Vamos aproveitar esse tempo de recolhimento, vamos aproveitar esse tempo para fortalecer a nossa fé, firmar o nosso coração, porque há muitas coisas grandes de Deus vindo aí para abençoar a tua vida, e Deus está te preparando nesse momento. Tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, fica na graça, na paz e no amor do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a tua casa e a tua família, fica com Deus, fica em paz e muito obrigado por estar conosco e fazer parte da nossa história. Boa noite.